Seminário de Artes Modernismo no Brasil. Participante Gustavo Lima Carvalho e Andrei Freitas Nunes. Introdução geral. O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, em 1922, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. Lembre-se que o modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. O modernismo surge num momento de insatisfação política no Brasil. Isso em decorrência do aumento da inflação que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. O que foi a Semana de Arte Moderna e qual foi o seu impacto na história da arte do Brasil? A Semana de Arte Moderna ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O seu objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia na escultura, arquitetura, música e literatura brasileira do momento. Apesar de ter chocado uma parte da sociedade brasileira, a Semana de Arte Moderna trouxe uma representação artística com uma identidade genuinamente brasileira. Eles romperam com a maneira tradicional de fazer arte, que seguia tradicionais modelos europeus. Características, temas do modernismo. Característica do modernismo. Em linhas gerais, o modernismo apresenta as seguintes características: anti-academicismo, experimentalismo, crítica à tradição, nacionalismo, desconstrução, renovação estética, fragmentação e liberdade formal. Temas e técnicas do modernismo. Temas e técnicas. O modernismo do Brasil apareceu como um movimento que prezava pela independência e valorização da cultura cotidiana brasileira. Os modernistas adotaram a simplificação do discurso, se aproximando da linguagem popular. Seguindo a essência do movimento modernista na Europa, o modernismo no Brasil preservou características como rompimento com a estética tradicional, valorização da expressão artística nacional, explorando temáticas do cotidiano, uso de linguagem simples na literatura, além de desejo de representar a realidade brasileira através da arte. Primeira e segunda geração. A primeira geração de modernistas foi marcada pela tentativa de definir posições. Essa foi a fase em que o modernismo no Brasil lançou mão de manifestos e revistas para mostrar a necessidade de romper com o passado. Nessa fase, fica evidente a busca dos artistas pela renovação estética, influenciada pelo contato com as vanguardas europeias, com cubismo, futurismo e surrealismo. E a segunda geração modernista foi marcada pela prosa de ficção e predominância de temáticas nacionalista e regionalista, também chamada de fase de consolidação. Esse período foi tido como momento de amadurecimento do movimento. Principais artistas e principais obras do movimento. Tem o Raquel de Queiroz, o 15, Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, Glaciano Ramos, Vidas Secas e Memórias de Cárcere, José Lins do Rego, Menino de Engenho, Jorge Amado, Capitões de Areia, João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida, Severina, Ferreiro Goulart, Poema Sujo. Dentre outros, tem vários, mas esse aqui pra mim foi o que mais se destacou e mais fez, os melhores. E aqui são as referências e as fontes.